Boa noite. Vamos dar sequência no nossa leitura que a gente está fazendo aí, né? Bom, nós paramos na morte de José, né? José fez os filhos de Israel jurar, dizendo que certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Então José fez os filhos de Israel jurar para eles que quando ele morresse, eles iam pegar, né? José morreu da idade de 110 anos e embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Não deixaram aquele caixão lá. Aí quando os filhos de Israel fossem sair de lá, que José falou, e José fez jurar aos seus filhos, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele cria nisso, que eles um dia iam sair dali. Eles fez ele jurar que ia... Então a gente viu que quando Moisés saiu, ele levou os ossos de Moisés junto quando eles saíram de lá. Não deixou nem os ossos de Moisés, de José, Moisés deixou lá. Levou até os ossos de José que prometeu para ele. Depois a gente vai ver em Josué 24, 32, ó. Ver? Josué 24, 32. Josué 24, 32. Josué. Ei, meu Deus. Josué 24, 32. Aqui, ó. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó compraram aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, por quanto foram herança para os filhos de José. Você lembra que Jacó tinha dado como presente para José, né? Então, eles levaram os ossos de José. Tá? Então, agora vamos entrar no Êxodo. Isso é só para a gente poder emendar um com o outro, para não ficar uma história sem continuação, né? Então vamos lá, o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Os descendentes de Jacó no Egito. Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Aqui deu 11. 12 com José, que já estava lá, né? Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos, olha só, sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. As descendências deles, agora eles já morreram. José já faleceu, Rúben, Simeão, Levi, Judá, toda, né? Agora já levantou outra geração. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplica, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Olha o medo dele. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel.
E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome de outra Puá. O rei falou às parteiras das hebreias. Quando as hebreias iam ter filhos, elas tinham uma parteira, e era lá do Egito. Então o rei do Egito falou para as parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e a outra era Puá. E disse: quando ajudardes no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Você vê como que é? Ó, vamos ler em Mateus 2,16, para vocês verem a história se repetindo. Mateus 2,16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo de diligência em que iria os magos. Os magos apareceram por ali, falaram que uma estrela tinha aparecido para eles, né? Que eles chegaram a perguntar: onde está aqueles que é nascido o rei dos judeus? Aí Herodes, mas Herodes ali era o rei, queria ser o importante. Falou assim: mas eu não estou sabendo de nada. Então vai, quando você encontrar com eles, você me avisa. Mas ele queria saber, não era para ir adorar não, ele queria para matar. Aí ele viu que ele foi enganado, porque os magos foram avisados pelos anjos para eles não voltar pelo mesmo lugar, porque Herodes queria matar ele. Eles pegaram e foram para outro lugar. Aí Herodes, vendo que tinha sido enganado, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Tá vendo? Olha aqui como no passado fizeram a mesma coisa. Isso é o diabo tentando encontrar os filhos de Deus, querendo matar os filhos de Deus já desde o nascimento. Sempre foi desse jeito. Se vocês conhecerem a história do irmão Brana, vocês vão ver que quando ele nasceu também foi a mesma coisa. Se não fosse um vizinho para chegar e oferecer comida para a família dele, eles teriam morrido de fome, entendeu? Mas Deus interveio ali, o vizinho veio, viu que não estava saindo chaminé, a fumaça na chaminé, aí pegou, foi lá e perguntou se precisava de alguma coisa de comida, e a mãe dele e o irmão Brana já estavam esperando só a morte chegar, porque eles estavam com fome. O pai dele estava em caçada, estava de viagem ao longe, e estava só eles dois lá. Aí ali eles estavam se preparando para morrer, mas aí Deus interveio e fez isso. Você vê que sempre é a mesma coisa, vai acontecendo, a história vai se repetindo só de maneira diferente, né? Então tá. Então, manda matar se for homem, mas se for mulher, se for filha, deixa viver. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizesse isso, que guardasse os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já tendo dado à luz, antes que e ela já tem dado à luz, antes que as parteiras venham a elas. Foi isso que as parteiras falaram: não, elas são, as hebreias, elas são vivas, elas são inteligentes. Antes que nós cheguemos lá ela já tem dado à luz, né? Portanto, Deus fez bem aquelas parteiras, que foi quem? Cifra e Puá, as duas parteiras. Aí Deus fez bem para elas, né? E o povo se aumentou e fortaleceu muito. Você lembra que nós tínhamos falado que um copo d'água que dá um dos meus pequeninos será reconhecido? Essas duas parteiras que fez bem ao povo de Deus, elas têm o galardão delas. Todos que fizerem assim para os filhos de Deus têm galardão. Se o mundo soubesse
quem são os filhos de Deus nessa terra, eles cuidavam para ter um galardão, mas o problema é que eles não sabem quem são os filhos de Deus. Então eles agem da maneira que eles acham, né? Mas um dia vai chegar o juízo. Agora tem aqueles que reconhecem. Quando sabe que uma pessoa é cristão, ela não critica. Se puder ajudar, ela ajuda. Se não puder, ela fica quieta, não faz nada. Agora tem uns que sabem que é cristão e quer, né? Mas não tem problema, cada um vai receber segundo as suas obras. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Ficaram morando junto com eles. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi um varão da casa de Levi que casou com uma filha de Levi. Você lembra em Mateus 23, versículo 2, está escrito lá: na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Quem eram esses escribas e fariseus? Eram os levitas, era da tribo de Levi. Foi daqui que nasceu Moisés. Por isso que ele falou: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Então eu vou repetir, Foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pôs nela o menino. A pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã, ele tinha uma irmã chamada Miriam, né? E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Ela ficou ali de longe olhando aquela arca que a mãe dele fez, botou ele lá dentro, e aquele descendo no rio, e ela observando de longe, né? Aí a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos das hebreias, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, aquela que estava olhando de longe, a filha de Faraó, ela falou para a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria esse menino para ti? Olha só. E a filha de Faraó disse: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. A irmã dele foi lá, chamou a própria mãe de Moisés para amamentar Moisés. Olha como que Deus trabalha. A própria mãe ia criar ele. Tá vendo? Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo. Eu te darei teu salário, vai até pagar para cuidar dele. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo já o menino grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Você vê, ela adotou Moisés, a filha de Faraó, tomou Moisés como filho, adotou. Ou seja, Moisés, ele seria um sucessor do trono de Faraó mais para frente. Ele tinha o privilégio de um dia, né, privilégio para eles, né? Porque ele preferiu sofrer com os irmãos dele do que ter a glória do Egito. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendia, e disse a um outro, e disse ao injusto: por que feres o teu irmão? Moisés perguntou, né? Porque primeiro Moisés viu o egípcio maltratando um dos hebreus. Aí ele pegou, foi lá
e feriu aquele servo egípcio, ou seja, matou e enterrou ele na areia. Aí ele prosseguiu, né? Aí no dia seguinte ele saiu de novo, aí ele viu que dois varões hebreus contendiam um com o outro. Aí ele disse para o injusto: por que feres o seu próximo? Né? O qual disse, aí aquele lá disse: quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Tá vendo? Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Ele fugiu, foi para a terra de Midian. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, os quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Elas foram ali, essas 7 irmãs foram ali para dar água de beber ao rebanho do pai dela, né? Aí chegaram os pastores lá e lançaram elas dali. Era mulher mesmo, né? Então eles pegaram, os pastores lançaram elas dali. Aí Moisés, porém, levantou e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Ruel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? Agora, se você ver aqui, ó, esse Ruel e Jetro é a mesma pessoa, tá? Ó, vindo elas a Ruel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? A gente vai ver no capítulo 3, apacentava Moisés no rebanho de seu sogro Jetro. Entendeu? Então esse Jetro e esse Ruel aqui, ó, é a mesma pessoa, tá? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Ó, falou que Moisés era egípcio. Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora era filha desse Jetro, lá de Midian. Ele era sacerdote de Midian, tá certo? Aí Zípora foi dada para ele como esposa, né? O qual teve um filho e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, aquele faraó lá que queria matar Moisés, já tinha morrido, né? Então aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. E apacentava Moisés no rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aquele era um fogo sobrenatural. Ele olhou para aquela sarça e viu aquela coluna de fogo aqui, aquela bola de fogo, né? E aquilo ardia ali, mas a sarça não consumia, não queimava a sarça. Aí aquilo chamou a atenção dele, né? Porque a sarça não se consumia. Então Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima.
E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés tinha que ser obediente, não tinha que argumentar. Pensou se o anjo do Senhor falasse: Moisés, tira a sandália do teu pé. Ele falou: Ó Senhor, eu não posso tirar a sua meia, ou não posso tirar o meu chapéu. Não, ele mandou tirar o sapato, então é o sapato que tinha que tirar. Então Deus exige obediência, aquilo que ele pediu, não tem argumento. Então disse mais: Eu sou o Senhor teu, eu sou o Deus de teu pai. Olha só, está se identificando de novo para Moisés, que aqui até aqui, todos aqueles morreram, agora levantaram uma outra nação, né? Agora Deus está se dando a conhecer de novo, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, está se dando a conhecer agora a Moisés, né? Eles estavam dentro do Egito, então ele disse: Não chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés sabia que Deus é santo, porque afinal de contas aquele era um povo santo, escolhido de Deus. Então eles sabiam por que eles estavam ali. Eram-lhe contados, ia passando de pai para filhos. Só que eles não conheciam Deus, não tinha visto Deus ainda. Então Deus se mostrou agora para Moisés de novo. Então Moisés cobriu, né, o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olhar para Deus. Está vendo? E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Porque você vai ver aqui, ó. Olha só. Presta atenção. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. O anjo do Senhor apareceu lá. Então esse anjo, ele tinha uma face, ele tinha um rosto. Então Moisés temeu olhar, porque temeu olhar para o rosto de Deus. Está vendo? Aquele anjo era Deus se manifestando, porque Deus é um espírito, como eu já falei várias vezes aqui. Mas ali estava o anjo do Senhor, então ele se identificava através do anjo. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jabuseu. Agora você veja que ele saiu desse lugar, ó. Você lembra que eles estavam todos lá, quando a terra passou fome, eles vieram para dentro do Egito, mas eles estavam lá. Então agora eles iam voltar de novo para lá. Por que eles iam voltar para lá de novo? Porque Deus agora ia dar terra depois para eles, essas terras aqui, ó. Tá vendo? Terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, é tudo deles. Do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jabuseu. Então tudo era dele. Deus deu para Abraão tudo, então eles são herdeiros da terra. Esses outros que estavam lá, eles eram impostores que estavam lá. Porque se Deus é o pai, ele formou a terra e ele tem seus filhos, para quem que fica a herança? É para os seus filhos, não é? Mas os outros não adoravam a Deus. Os outros eram levados a ídolos, né? Eram pessoas más. Então Deus fez um pacto com Abraão, que da semente de Abraão daria a terra. Então ele está cumprindo, né? E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Quem é esse Deus? Você vê que até agora eles não sabiam quem era Deus, qual era o nome de Deus. Eles iam perguntar: mas quem é esse Deus? Qual é o nome? Quem quer perguntar? Os próprios povo de Moisés ia perguntar, né? Então ele falou: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles vão dizer: qual é o nome deles, desse Deus? Qual é o seu nome? Que lhes direi? O que eu vou responder para eles? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Agora você veja uma coisa interessante, que esse anjo que estava falando através daquela coluna de fogo, naquela sarça, era o Senhor. Moisés queria saber o nome dele, mas não lhe foi revelado. Agora, esse mesmo anjo, essa mesma coluna de fogo que estava naquela sarça, ela apareceu para Paulo lá no Novo Testamento. Quer ver? Vamos para Atos 9, versículo 5, e vocês vão ver que é o mesmo Deus, não é outro, é o mesmo Deus. Atos 9, versículo 5, ó. Vamos começar pelo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, aquela mesma coluna de fogo. E caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Ele sabia que aquele era Deus, porque quem é Paulo? Paulo ele era da descendência de Benjamim, ele era dos filhos de Israel, então ele sabia quem era Deus. Na cadeira de Levi estavam sentados escribas e fariseus, e Paulo, ele era um fariseu, de nascimento, ele era zeloso pela lei. Então ele pediu carta para... Surgiu aí um povo cristão aí que está falando que Jesus é Deus e são seguidores de Jesus, e me dá carta aí que eu vou perseguir eles, vou matar eles de lugar em lugar, vou matar eles, né? Aí aquela coluna de fogo apareceu para ele, porque ele era zeloso, era um homem sincero, ele não fazia aquilo sem sinceridade, era com sinceridade que ele fazia aquilo. Aí Deus falou: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele falou: mas Senhor, quem és tu a quem persigo? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você vê, esse daqui, esse Jesus, agora ele falou qual era o nome dele. Aqui em Moisés ele não falou o nome dele, só falou assim: eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós. Você lembra quando Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou é presente, eu sou. Então ele é presente, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, versículo 8, né? Então você vê que aqui, aí ele se converteu, ele falou assim: então peraí, então Deus é Jesus, Senhor? Quem és tu, Senhor, a quem persigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então você vê, Senhor é quem? É Pai. Jesus é quem? Aquele filho que nasceu, como está escrito lá em Isaías 9, versículo 6, um menino nos nasceu. Lá em Isaías 7, uma virgem conceberá e dará um filho. Esse filho era Jesus, era o corpo, um tabernáculo. Você vai ver lá em Hebreus, está escrito: sacrifício de oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Foi preparado um corpo para Deus, né? Agora, se você ver aqui, ó, nós temos várias escrituras que a gente consegue encaixar com essa parte aqui, ó. Eu sou, me enviou a vós. Quer ver, ó? Vamos aqui, ó, em Atos 7, 32. Olha aqui que está escrito em Atos 7, 32.
Aqui, ó, Estevão, ele está sendo apedrejado. Estevão, o primeiro mártir. E esse Estevão aqui, quando ele foi apedrejado, Paulo estava lá, ó, presenciando aquela morte, né? Estava lá. Aí, antes de ele morrer, ele começou a fazer um relato do povo de Israel, né? Então ele colocou aqui, ó, vamos a partir do 30. E completados 40 anos, apareceu o anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo lá no sarçal. Ele está falando de Moisés. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais. Está vendo? A mesma coluna de fogo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E Paulo estava ali escutando. Quando Paulo viu aqui no versículo 9, aí ele perguntou: mas quem és tu, Senhor? Ele falou: sou Jesus. Aí ele viu o que ele fez. Então ele se converteu ao cristianismo, né? Agora, se você não crê dessa maneira, e você está vendo que o próprio Senhor, Deus, se manifestou em carne, por que não se converteu então, igual fez Paulo? Paulo se converteu. Ele era batizado só em nome desse Deus, Senhor Jesus Cristo, como todos os apóstolos, né? Ó, Êxodo 6, versículo 3. Êxodo 6, versículo 3. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fiz perfeitamente conhecido. Está vendo? Eles não conheciam o nome de Deus. Ele se fez conhecer pelo Senhor, né? O Senhor. Mas pelo meu nome não lhes fiz perfeitamente conhecido. Olha no 15, versículo 3. 15, versículo 3. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Está vendo? Lá ele era conhecido como Senhor. Senhor era o nome dele. Aí ele associou. Por isso que o anjo, quando o anjo chegou, falou para Maria: chamarás o seu nome Senhor Jesus Cristo? Não. Falou: o seu nome será Jesus. Mas o nome de quem? Daquele corpo, daquele tabernáculo. Mas onde estava o Senhor, que é Deus? Morava no Filho. Então ele é Senhor Jesus. Deus morando dentro do corpo. Entendeu? Então é um só, né? Então vamos prosseguir aqui, porque se a gente ficar aqui tem muitas escrituras para mostrar ainda, né? Então vamos lá. Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e esse é o seu nome eternamente. E esse é meu memorial de geração em geração. Está vendo? Enviou a esse é o meu nome eternamente. E esse é o meu memorial de geração em geração. Agora, João 8,58. O que está escrito em João 8,58? 8,58. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha no 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. E disseram-lhe os judeus: ainda não tem nem 50 anos e vistes Abraão? Aí foi onde falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, ele é pai da eternidade. Ele é antes da fundação do mundo. Valia ainda antes de Abraão, né? Ele é antes da fundação do mundo. Todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez, né? É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então ele estava lá, né? Agora vai, Deus falando: vai e ajunta os filhos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado
e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-eis subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jabuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu, os anciões de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-ás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não nos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Deus está preparando Moisés para tudo que vai acontecer. Você vai lá, vai conversar com ele, mas eu sei que ele não vai deixar vocês sair. Ele já está avisando para Moisés, né? Você lembra quando Jesus esteve na terra? Ele falou assim: eu vos aviso antes, para quando acontecer vocês saberem que ele já tinha dito para vocês isso. Então ele já está falando para Moisés, para quando acontecer, o Senhor já tinha falado para ele. Então Moisés já está preparado para o que vai acontecer. Porque senão ele chega lá para Moisés: não vou deixar vocês ir não. Está vendo? Deus mandou vir aqui, ó, ele não está deixando. Mas Deus já avisou para eles que ele não vai deixar. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois vos deixará ir, depois de todas as maravilhas. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, de ouro, vestidos, e as quais poreis sobre vossos filhos, sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito. Ou seja, quando vocês for sair daí, vocês pedem para suas vizinhas vasos de prata, de ouro, vestido para seus filhos, para suas filhas, e eles vão te dar. Por quê? Porque eles vão ver todas as maravilhas, eles vão ver que Deus está com aquele povo, e eles vão alcançar favor com eles. Então eles vão ganhar muitos presentes, vasos de ouro, de prata, vestido, tudo. Isso é Deus que está falando, o que vai acontecer ainda. Ainda não aconteceu, isso vai acontecer. Ele está falando para Moisés. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Olha Moisés conversando com Deus, ó. Eles não vão crer em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Não, o Senhor não te apareceu não. Aí o Senhor disse: que é isso que você tem na mão? E ele disse: uma vara. Ele disse: lança na terra. E ele a lançou e tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. É para pegar pela cauda. Deus mandou pegar pela cauda. Então é pela cauda que ele tem que pegar. Se Deus mandar pegar isso daqui por aqui, eu não posso pegar por aqui, é por aqui. Então tem que ser como Deus manda. E se a gente faz as coisas do jeitinho que Deus manda, a gente não vai ter prejuízo, a gente só vai lucrar. Você vai tomar prejuízo se você não fizer como Deus está mandando. Entendeu? Então tem que fazer como Deus manda. Então você pega a cobra pela cauda. E estendeu a Moisés e pegou pela cauda e tornou a vara na sua mão de novo, novamente, né? Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: mete agora a tua mão no seu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no seu seio. E tornou a meter a sua mão no seio, depois tirou, e eis que se tornara como a outra carne, estava bom de novo. Isso Deus está mostrando para ele os sinais para que ele fizesse diante da face do povo, dos irmãos dele, para que eles crescem. Porque, caso contrário, porque os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, né? Então eles gostam de ver sinais. Então esses sinais iam ser mostrados para ele. E acontecerá que se eles
Se não crerem nem ouvir a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio, as derramará na terra, e as águas do rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ou seja, então tudo foi Deus. Tudo foi Deus. Aí a pessoa: Ah, mas aquela pessoa nasceu daquele jeito. Tudo foi Deus. Ah, mas por quê? Eu não tenho que argumentar nada. Foi daquele jeito porque é daquele jeito e pronto. Né? Então a gente não tem que argumentar nada. Agora, se a gente for para Isaías 45, 7, olha o que está escrito em Isaías 45, 7. Isaías 45, versículo 7. Isso é Deus falando: Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ele faz o que ele quiser, ele não precisa pedir permissão para ninguém. Ele faz como ele quiser. Olha Isaías 54, 16. Isaías 54, versículo 16. Está escrito assim, ó: Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Quem é o assolador? É o diabo. Ele criou o diabo para o inferno. O diabo foi criado para o inferno. Entendeu? O diabo não é eterno. Não existe um inferno eterno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Então tudo foi Deus que criou. Agora a gente volta lá no princípio, né? E criou, e a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Foi o Senhor que fez aquela serpente. Só que quando ele fez aquela serpente, ele já sabia quem seria aquela serpente. Ela seria um invólucro. Ela seria um invólucro de carne aqui na terra, a qual o diabo, sendo expulso do céu, ele é um espírito. Aquele espírito, ele pôde encarnar dentro de um corpo animal, que aquilo ali era um animal. Ele era um elo perdido que até hoje a ciência não consegue descobrir. A gente tem do homem, já tem direto, a gente pula para o macaco, mas entre o homem e o macaco existia um elo perdido, que era chamada serpente. A serpente não era uma cobra. A maldição de Deus fez ela virar uma cobra. Então Deus, ele destruiu aquela serpente e fez ela rastejar. Aquilo foi uma maldição que Deus colocou nela. Entendeu? A gente vai entendendo aos pouquinhos. Vocês já escutaram lá, talvez se ficaram alguma dúvida. Então isso aqui vai enriquecendo a memória da gente, né? Então tá, então vamos continuar agora, né? Mas Senhor, eu sou pesado de boca. Ele falou: quem fez a boca? O surdo, o mudo ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Tudo que eu falar, mandar, você vai falar. Ele porém disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu queres há de enviar. Olha, Moisés querendo sair. Aí, ó, aí é o perigo. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, ó. Vai teimar com Deus. Se Deus falou que é você, o que você tiver para fazer, outro não vai fazer no seu lugar. É você que tem que fazer. Entendeu? Se ele te mandou, vai. Né? Agora, existe a Bíblia fala que tem caminho que para o homem parece direito, mas o seu final é morte, né? Como por exemplo, mulheres pregadoras. Aí elas falam às vezes: ah, Deus me mandou pregar. Não, Deus não mandou, porque Deus não contradiz a sua escritura.
Ele falou através de Paulo. Paulo falou: o que eu recebi são mandamentos do Senhor. Se alguém quiser ignorar, que ignore. Não permito que a mulher ensine e nem use de autoridade, né? Então isso daí, Deus não vai passar por cima da sua palavra. Então se ela tem aquela convicção: ah, mas Deus me enviou. Não, Deus não vai passar por cima da sua palavra. Você vai fazer por sua conta própria, mas não porque Deus mandou. Você vai por desobediência. Agora aqui nós estamos vendo Moisés. Deus mandou Moisés, só que ele falou: ah, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não posso. Manda outro, Senhor, manda outro fazer. A ira do Senhor se acendeu. E aí Deus falou assim: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Arão era irmão de Moisés, e a Miriam era irmã dos dois. Miriam era aquela que seguiu a arca que Moisés estava dentro e levou para a mãe dele. Entendeu? Olha como que Deus faz as coisas. Então, agora Arão estava saindo ao encontro de Moisés, né? Aí o que Deus falou? Eu sei que ele falará muito bem, e ele sai ele vendo, ele vai alegrar o seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Ou seja, Deus vai falar com Moisés, Moisés vai falar com Arão, e Arão vai falar para o povo. E você vai ver que Deus pôs Moisés como Deus na terra, e Arão como profeta de Deus, Moisés, entendeu? Então Deus ia falar para Moisés, Moisés ia falar para Arão, e Arão ia falar para o povo. Por quê? Porque Moisés falou que ele era pesado de língua. Então Deus tem uma solução para todo problema. Então é isso. Aí tu lhe falarás, porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca. Ou seja, com a sua boca, Moisés, e com a boca de Arão, ensinando-vos o que há a vez de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, ele, Arão, lhe será por boca, e tu lhe serás por Deus. Está vendo? Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Toma essa vara na tua mão, com que fará os sinais. Moisés volta para o Egito. Ele recebeu essas ordens de Deus e agora ele está voltando para o Egito. Então se foi Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atentas que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o meu povo. Deus está falando para Moisés de novo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixar ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Está vendo? Moisés, Deus falou para ele: Israel é meu primogênito. Agora, depois disso, presta atenção: matarei o teu filho primogênito, né? E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou
o encontrou e quis matar. Quis matar quem? O primogênito de Moisés. Mas por quê? Por quê? Então Zípora, a esposa de Moisés, tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Eles não eram circuncidados. Então eles tinham que ser circuncidados. Você lembra que todos os filhos de Israel, eles eram circuncidados? Os filhos de Moisés aqui não eram. Então a Zípora tomou uma pedra e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os seus olhos. E o povo creu, viu os sinais e creu, né? E ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel e que via a sua aflição. E aqui inclinaram-se e adoraram. Eles adoraram a Deus, porque eles viram que Deus lembrou da aflição deles. A promessa que tinha sido dada, que surgiria um libertador que iria tirar eles de lá. Jacó já tinha falado antes de morrer: Deus vos visitará e vos fará subir e leva meus ossos daqui. José também falou a mesma coisa: Deus vos visitará, tirai os meus ossos daqui quando vocês saírem daqui de dentro. E eles juraram que ia levar, como levaram, né? E o povo creu e ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, que via a sua aflição e se inclinaram e adoraram. Agora Moisés e Arão falam a Faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor. Você está vendo? Você lembra quando eu falei? Todos os profetas, eles, quando eles iam falar no nome do Senhor, eles diziam: assim diz o Senhor. Todos os profetas, quando Deus mandava eles falar alguma coisa, eles chegavam lá e falavam assim: assim digo eu. Não era eles. Era assim diz o Senhor. O irmão Brana também, ele tinha o assim diz o Senhor. Quando ele ia orar por uma pessoa, que Deus mostrava uma visão para ele, de aquela pessoa estava curada, ele falava assim: assim diz o Senhor, vai, você já está curado. O anjo do Senhor falava com ele, então ele dizia: assim diz o Senhor. Um profeta é isso, assim diz o Senhor. Todos eles foram assim. Só que quando Jesus veio na terra, a Bíblia diz que ele foi varão profeta, porque ele foi chamado de filho do homem. Você lembra que eu falei que ele teve 3 títulos: filho do homem, filho de Deus e filho de Davi? Filho do homem era profeta, filho de Deus sacerdote e filho de Davi rei, né? Agora, como filho do homem, ele foi chamado de profeta. Você lembra que aquela mulher falou assim: vejo que tu és profeta, nossos pais adoraram aqui. Aí Deus falou assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele fez o papel do profeta. Só que quando ele veio como profeta na terra, ele nunca disse: assim diz o Senhor. Ele nunca disse. Por quê? Porque ele era o Senhor. Então ele disse: eu porém vos digo. Você está vendo que diferença? Assim dirás o Senhor, lá no Antigo Testamento. Aqui no Novo: eu porém vos digo. Você está vendo como a coisa é simples? É só saber colocar as coisas no lugar que você vai entender. Nós vamos entender a Bíblia. Deus está escondido aqui, ó. Só que ele se esconde em simplicidade. Você precisa ter uma percepção profética para poder ler, entender a palavra de Deus através de profetas que ele envia para nós. Porque Deus não envia um profeta quando as coisas estão bem. Ele só envia um profeta quando as coisas andam mal. Olha aqui Moisés. O povo de Israel estava em aflição. Deus enviou um profeta. Quando Israel estava lá, adoração de deuses, Deus enviou Elias.
E hoje, quando nós estamos num mundo cheio de religião, religião para todo quanto é lado, Deus enviou um profeta dizendo: sai dela, povo meu. Esse profeta é esse da qual eu tenho a inspiração para ler a Bíblia. Entendeu? É simples assim, não é eu. É assim diz o Senhor. Mas através de quê? Através de uma mensagem que Deus enviou para um profeta com o assim diz o Senhor. Então, assim diz o Senhor daquele profeta é o mesmo assim diz o Senhor que eu estou falando da Bíblia aqui. Entendeu? Então vamos continuar. E aí eles foram para Faraó, né? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, olha o que o Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel. Isso não foi surpresa para Moisés, né? E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazes cessar o povo das suas obras e das vossas cargas? Para com essas conversas, por que vocês fazem isso? Disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar suas cargas. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: o que é esses exatores? É aqueles que faziam aquele povo trabalhar à base de chicotada. E sabe quem eram eles? Eram os próprios irmãos deles, que eram nomeados os chefes grandes. Deu poder para eles, então agora eles batiam nos irmãos deles para fazer os irmãos dele trabalhar. Você vê como que o diabo é? Onde que o diabo trabalha? Daqui em diante, olha só o que os exatores disseram: daqui em diante não tornei. Agora, quem era Corã, Datã e Abirão? Eles eram os que resistiram a Moisés, e era lá de dentro. Foram aqueles que falaram: então quer dizer que Deus só fala com você e com nós não. Aí Moisés fez um desafio com eles. Então vamos ver com quem Deus fala. A gente vai ver isso mais na frente um pouco, não vamos antecipar não, né? Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolo, como fizeste ontem e antes de ontem. Vão eles mesmos e colham para si a palha, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis deles, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupe nele e não confie em palavras de mentira. Olha como Faraó é. Então põe bastante trabalho nele. Para quê? Para que ele se ocupe no trabalho e esqueça dessas palavras de mentira. Entendeu? Então você vê, quando fala cabeça vazia é alvo do diabo, é verdade. Você não pode deixar sua cabeça ociosa. Você tem que ocupar ela com alguma coisa boa, porque senão o diabo vem e entra na sua mente e você começa a pensar besteira. Então o Faraó falou assim: então vamos colocar serviço para eles, para que eles parem de pensar nisso, e eles vão trabalhar. Entendeu? Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais e falaram ao povo dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha, ide vós mesmos, tomai vossa palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha, e os exatores os apertavam dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha.
e foram açoitados, olha só, e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, tá vendo? Os oficiais foram açoitados, os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, tá vendo? Não é eu que estou falando. Dizendo esses: por que não acabasse vossas tarefas ontem e hoje, fazendo tijolo como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Eles apanharam, né? Tomaram, né? Açoitaram eles, com esses exatores, né? Aí eles pegaram e foram para Faraó, falaram: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá aos seus servos. E nos dizem: fazer este tijolo, eis que os servos são açoitados, porém o teu povo não tem culpa. Porém o povo não tem culpa. Mas ele diz: é que vós sois ociosos. Vós sois ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrificamos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se dará, contudo dareis conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuirei de vosso tijolo e da tarefa do dia no seu dia. Vai ser a mesma quantidade. Antigamente eles traziam palha, agora não, agora eles mesmos vão buscar palha, e eles mesmos vão fazer os tijolos, e o mesmo que eles fizeram ontem vão ter que fazer hoje de novo. Agora quer dizer, vão ter que trabalhar mais ainda, porque ainda vão ter que pegar palha também, né? Então eles encontraram Moisés e Arão, que estavam de frente deles quando saíram do Egito, e disseram-lhe, o Senhor atente sobre nós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes as espadas na mão para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Vamos parar por aqui? É bom que a coisa fica com gostinho de quero mais, né? A gente vai começar agora em Gênesis 6, né? Gênesis 6 diz: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Então vamos parar por aqui, ó. Êxodo 6 vai ser a nossa próxima escritura, tá certo? Deus abençoe vocês e espero estar ajudando muito nessas leituras, né? E convido vocês a pegar a Bíblia de vocês e acompanhar nas leituras. Vamos acompanhando junto, né? Vamos lendo junto, que isso é um incentivo para você ler. E eu também gosto de ler a Bíblia. E eu lendo, compartilhando com vocês, a coisa fica bem gostosa, né? Vocês vão acompanhando, né? Aí uma coisa que vocês nunca tinham reparado, vocês vão começar a reparar, né? Como vocês vão ver. Não vou adiantar agora não, vamos deixar para o próximo estudo. Nós vamos entrar no Êxodo capítulo 6. Deus vos abençoe e boa noite.